João capítulo 10, verso 1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus lhes disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Existem conceitos, na verdade, todos os conceitos, qualquer ideia, qualquer pensamento ou teoria, ela encontra um espaço no nosso imaginário, e no nosso imaginário nós criamos a figura desse conceito. Ou seja, o que Jesus está explicando aqui é que ele é a porta da salvação e a porta para uma vida abundante. A vida abundante é Cristo, está em Cristo, é entrar pela porta que é Cristo. Ele insiste nesse conceito, mas as pessoas que estão ouvindo não conseguem compreender. Todavia, nós temos no nosso imaginário um conceito do que seja vida abundante. O imaginário é algo muito particular, o seu imaginário é muito particular. Isso significa que vida abundante para você é uma coisa, e vida abundante para mim, mesmo que possa ser parecido, vai ter algumas particularidades diferentes. Porque o imaginário é muito da nossa formação também, de nossa personalidade. Ou seja, a forma que você imagina vida abundante tem muito com aquilo pelo qual você criou sua personalidade, onde você foi criado, aonde você foi criado, como você foi criado. Então, algo em comum existe dentro do conceito do imaginário coletivo do que seja vida abundante. Quando a gente fala vida abundante, a gente imagina uma vida de fartura. Quando a gente fala em algo abundante, a gente pensa numa coisa sem sobra, sem falta, com sobra, com largueza. Quando nós falamos de vida abundante, nós pensamos numa vida onde você tem tudo, onde não falta a você absolutamente nada, onde você tem para dar e vender, onde você é satisfeito, é pleno, ou numa vida sem problema. Ou você imaginaria uma vida abundante com problema? Ou você imaginaria uma vida abundante com dificuldades, com crises? Se o que eu estou falando, se esse conceito que eu estou falando, ele permeia a sua mente, se eu perguntar a você agora, se você está vivendo uma vida abundante, a maioria de nós vai dizer não. Porque nós estamos permeados por crises, porque nós estamos permeados com problemas, porque vezes ou outras somos abarroados pela vida com dificuldades, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos e fazemos um esforço absurdo para ter pequenas conquistas. Então, dentro de um conceito do nosso imaginário, nós a maioria do nosso pensamento não tem vida abundante. Agora, imagine isso, nós estamos vivendo hoje a época da pós-modernidade, numa época onde você tem tecnologia fácil, numa época onde a maioria das doenças tem a sua cura já estabelecida,
onde o processo de longevidade foi estabelecido, você vive mais, não é? Quando nós chegávamos, por exemplo, eu me lembrando, por exemplo, de pessoas com 50 anos, eu criança, quando eu olhava para a pessoa de 50 anos, a gente já via aquelas pessoas idosas. Já tem pessoas aí se aproximando de 50 anos que você dá 30 para elas. Posso vir um amém, irmão? Então, o processo de longevidade, tudo isso, mesmo assim, nós enfrentamos hoje uma das maiores crises que nós enfrentamos, e nós achamos que não temos vida abundante. Jesus está falando, numa das épocas do período bíblico, uma das épocas mais duras que a humanidade já viveu. Por exemplo, nessa época, havia muitas pestes e muitas doenças e muitas epidemias sem controle. A expectativa de vida nessa época era muito curta, era muito pequena. Ficava entre 40 e 50 anos. As pessoas morriam com qualquer tipo de doença porque não havia tratamento. Os tratamentos eram superficiais. Se você pega, por exemplo, fotos históricas, desenhos históricos de médicos romanos, você vai ver que a medicina era quase um curandeirismo. Então Jesus está falando numa época onde as pessoas morriam por qualquer coisa, onde epidemias de doenças eram comuns, onde a taxa de natalidade infantil era muito grande, de mortalidade infantil era muito grande. Jesus está falando de vida abundante numa época onde as cidades viviam sob a expectativa de iminente invasão, violência. Séculos depois, quando Lutero visita Roma, Lutero volta para a sua cidade assustado, e ele escreve uma carta, não me lembro para quem especificamente, dizendo que Roma era a latrina do mundo. Tamanha selvageria, violência e permissividade que havia na cidade de Roma. Agora imagine na época de Jesus, onde os conceitos bárbaros, onde conceitos de invasão, de violência eram comuns, onde se matava com muita facilidade, onde as mulheres, por exemplo, eram apedrejadas em praça pública, onde, por exemplo, o homem que adulterasse era espancado e linchado em praça pública. Veja, tudo que eu estou falando para os irmãos, somado à opressão do Império Romano. E como é que Jesus está falando em vida abundante dentro desse contexto? E como é que Jesus está falando de vida abundante dentro de um contexto onde as pessoas passavam necessidade, passavam fome, sofriam violência, sofriam opressão? Onde é que Jesus fala, em meio a tudo isso, Jesus convida os seus discípulos e aqueles que os ouvem, diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Quando nós ouvimos essa frase de Jesus e colocamos ela diante do nosso imaginário, nós vamos ver que o nosso imaginário está errado. Ou seja, o nosso conceito de vida abundante está errado. E se o nosso conceito a respeito de vida abundante está errado, ou seja, se a minha visão a respeito de vida abundante está errado, isso me leva a crer que quando eu não consigo alcançar a vida abundante, eu me frustro, eu me decepciono, eu fico triste, eu fico amargurado até com Deus. Porque eu vou cobrar de Deus uma coisa que Deus não me prometeu. Ora, se Jesus disse que veio para que eu tivesse vida abundante, e eu passo por dificuldade, eu passo por crise, eu passo por doença, eu passo por falta de coisas, então Jesus não me ama, Jesus não está comigo. A visão errada a respeito do conceito faz com que você tenha um comportamento errado com Deus, faz com que você tenha um comportamento errado com a vida, que você se amargure sem necessidade. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. E esse conceito de vida abundante, ele precisa ser compreendido dentro da perspectiva de Cristo, dentro da perspectiva bíblica. Porque se eu não tiver exatamente a visão que Cristo teve quando falou esse conceito, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar. Porque é interessante, meus amados irmãos, que o Salmo 23, o versículo 5, Davi, ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olhe para cá, você já sentou na mesa com seus adversários? Já experimentou? Nós estamos falando de um período de reis, nós estamos falando de um período que o rei podia estar sentado e alguém podia levantar da mesa e esfaqueá-lo pelas costas. Estamos falando de uma época em que os reis tinham copeiros
para que tomassem o vinho antes deles, porque o vinho podia estar envenenado. E Davi está dizendo: ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O conceito de Davi de abundância, o conceito bíblico de abundância, ele está inserido dentro dessa frase, dentro desse verso de Davi. Ou seja, abundância bíblica é paz no meio da adversidade. Abundância é manter-se tranquilo em meio aos desafios, em meio às ameaças, em meio às frustrações, em meio às perseguições, em meio às maiores angústias da vida, você se mantém em paz. Posso dizer um amém? Veja como muda. Sim ou não? Quem está me entendendo diz amém. Veja como muda. Porque se eu entendo que vida abundante é uma vida perfeita, e eu já acreditei nisso, eu vou me frustrar quando a dor vier. Eu vou me afastar quando a decepção vier. Eu vou sofrer sem entender, como Jó sofreu, como Jó se angustiou. Diante de tantas vezes, Jó se angustiava e dizia: eu queria estar diante de Deus para debater com Ele. Eu queria estar diante de Deus para perguntar a Ele onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz para que isso acontecesse na minha vida. E só no final de todas as coisas, quando Deus confronta Jó, é que ele vai entender que paz é tranquilidade em meio às crises, é confiança em meio às adversidades, é sentar na mesa dos inimigos e saber que Deus vai me proteger até o final do banquete. E quando eu mudo isso, quando eu entendo essa visão, quando eu entendo a percepção, nós vamos entender que eu preciso caminhar nessa direção de vida abundante. Que eu preciso caminhar nessa direção desse conceito de vida abundante. É como se eu estivesse subindo degraus para alcançar esse objetivo. No final de sua vida, no final de sua jornada, o apóstolo Paulo ele está preso em uma prisão domiciliar em Roma, numa época de frio e dificuldades. Paulo está sentenciado à morte pelo terrível imperador Cláudio Nero. Paulo está para ser decapitado, está com sua sentença de morte preparada. Paulo chega, escreve uma de suas últimas cartas, a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é a carta da alegria. Ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo está dizendo: a minha alegria não está nas circunstâncias que me rodeiam, a minha alegria não vem externamente, ou seja, as coisas que acontecem de fora não influenciam a minha tranquilidade, a minha paz, a minha alegria, porque a minha alegria foi de dentro para fora, a minha alegria vem do Senhor. É esse estágio de maturidade que nós temos que atingir, para que possamos escrever glorificando a Deus até na nossa morte: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Essa frase foi escrita por um homem que entendeu na plenitude o sentido de vida abundante. Paz em meio à adversidade, paz no meio da crise. Não é uma ciência exata, não é seguir um caminho igual, não é um caminho que vai ser padrão para mim e para você, porque os nossos sofrimentos eles são particulares, as nossas dores são nossas, e os nossos processos de crescimento são nossos. Então, o que tira a minha paz pode não tirar a sua. O que me causa dor e sofrimento pode não causar em você, porque eu aprendi que dor não se mede, dor se compartilha. Quem está me entendendo diz amém. Está entendendo mesmo, irmão? Amém? Então nós temos que entender, em primeiro lugar, que temos que nos desafiar a confiar nos princípios que a Bíblia vai nos ensinar como alcançar uma vida abundante. E esses passos, esses princípios que eu quero compartilhar com os irmãos, são princípios que com certeza, se exercitados, trarão um enorme gozo e conforto à sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse em Josué, capítulo de número 1, versículo 7, porque a primeira coisa que nós temos que entender é confiar nesses princípios. Josué, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Você está comigo? Diga amém, irmão.
Josué está iniciando uma nova trajetória, assim como nós, dentro de um novo conceito. Então Deus diz a Josué: então somente seja forte e corajoso, e tenha cuidado de fazer segundo o que está escrito na lei do teu servo Moisés. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você vá. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo o que está escrito nele. Então você prosperará e será o quê? Bem sucedido. O primeiro termo é entender que nós temos que confiar nos princípios de Deus. Os princípios de Deus, eles são perfeitos. Os princípios de Deus, existe uma das características da Bíblia que são essenciais para a nossa vida, que é a sua aplicabilidade. Ou seja, os princípios que serviram para os discípulos, eles servem para mim. Quem me entendeu diz amém. Primeiro princípio, dentro de todo esse contexto, é praticar o contentamento. Contentamento é a doutrina onde você entende que você não tem tudo o que você quer. Olhe para cá, você nunca terá tudo o que você quer. Porque o nosso desejo é uma fonte sem fim. O nosso desejo, ele é uma fonte no sentido infinito de que sempre que você conquista uma coisa, você sempre vai querer outra. Sempre que você atinge um objetivo, uma meta de vida, você sempre vai querer outra coisa. Então, o contentamento é entender que você nunca terá tudo o que você quer, porque quando você quer atingir essa meta de conquistar tudo o que você quer, você nunca parará de correr e você nunca estará satisfeito. O contentamento é entender que você nunca terá tudo o que você quer, mas você sempre terá tudo o que você precisa. Deus sempre concederá todas as suas necessidades em cada tempo e fase da sua vida. Cada ciclo da sua vida que se abre e se fecha, haverá ali com certeza a mão providencial de Deus, concedendo todas as suas necessidades, atingindo todas as suas carências e suprindo todos os seus anseios em todas as áreas da sua vida. Quando nós confiamos em Deus, nós precisamos reconfigurar a nossa mente para entender que Deus sempre está agindo em nosso favor para suprir as nossas carências em todas as dimensões da vida. Por isso que no capítulo 5 de Mateus, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz que nós não devemos ficar ansiosos pela solicitude da vida. Capítulo 5 e 6, os famosos discursos de Jesus. Jesus nos ensina que as aves amanhecem um dia, elas não têm celeiro, elas não têm depósito, elas não guardam e elas amanhecem todos os dias para serem alimentadas pelo seu Criador. É uma lição no sentido de que Deus supre todas as nossas carências. E quando eu falo isso, eu não falo só no sentido material, no sentido do alimento e do pão. Eu falo no sentido de todas as dimensões da vida: vida espiritual, vida emocional e vida material. Deus supre todas as nossas carências e necessidades, porque Ele é a fonte geradora de todas as coisas. Tudo vem dEle. A paz vem dEle, o sossego vem dEle, a tranquilidade vem dEle, a satisfação e o contentamento vem dEle. Por isso, quando nós falamos reconfigurar a nossa mente, significa que nós devemos nos lançar nesse primeiro princípio, porque confiança não é algo que se ganha com uma canetada. Confiança é como uma joia de valor que você tem e você entrega na mão de alguém. Você precisa entregar a sua confiança na mão do Senhor, mergulhar, lançar-se nesse propósito de que Deus cuida de você em todas as áreas da sua vida. Você me entende? Diga amém. Por isso que Joel, capítulo 3, versículo 10, o Senhor falando através do profeta para falar ao povo: diga o fraco, eu sou forte. Porque nós precisamos entender que a fé não se processa no nosso coração, a fé está na nossa mente. A nossa fé não é louca, a nossa fé não é irracional, a nossa fé tem base na racionalidade. Deus existe, Deus é bom, Deus cuida de mim. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Aleluia. É exatamente fazer o que Deus fez com Josué. O capítulo que nós lemos, capítulo 1, versos 7 e 8,
Josué, já compartilhei essa verdade com os irmãos. Josué vai substituir Moisés, só Moisés. Josué vai substituir aquele que, abrindo os braços, levantando o cajado, ele abriu o mar vermelho. Nós sabemos que foi Deus, mas simbolicamente, aos olhos do povo, quem foi que abriu o mar vermelho? Quem foi que com os seus braços levantados fez o sol parar? Nós sabemos que foi Deus, mas aos olhos humanos, quem foi? Moisés. Quem foi que bateu numa rocha seca e ela se transformou numa fonte de água? Quem foi que jogou um graveto nas águas amargas de Mara e elas se tornaram águas doces? Quem era que dava sábios conselhos? Quem foi que escreveu o decálogo? Quem foi que escreveu as leis? Quem foi que estabeleceu a conduta das tribos de Israel? Quem foi que fez isso? Moisés. Aí quem vai substituir Moisés? Você. Como dizia meu pai, um comedor de feijão feito você. Eu pregava para meu pai, ele dizia, quer dizer que um comedor de feijão como você vai para o céu? Para o céu não tem feijão. Olhe, escute. E Josué disse, eu não posso. Senhor, e quantos de nós falam isso? Senhor, se precisar de mim na retaguarda, conte comigo. Mas Senhor, não dá para substituir Moisés. Senhor, eu não tenho qualificações para substituir Moisés. E Deus faz um trabalho na mente de Josué. E ele diz assim, somente seja forte e corajoso, e eu vou ser com você. Medite na lei de dia e de noite, para fazer o que segundo está escrito lá, e você será bem sucedido em tudo que você fizer. Aleluia. Mais adiante o povo dá uma resposta a Josué, se do jeito que Deus foi com Moisés, se for contigo, nós também seremos contigo. Olhe para cá, quando Deus muda a mente de Josué, Josué se transforma num dos maiores líderes militares da história de Israel. Porque Josué decidiu confiar, e confiar é uma decisão. Você tem que decidir confiar em Deus. Ou você confia ou não confia. É quando Elias chega no cume Carmelo e pergunta ao povo, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, pule, mergulhe, se entregue, Ele tomará conta de vocês. Mas a maioria das vezes queremos descer o rio com os pés em duas canoas. Ei, olhe para cá. Fé é pular numa canoa só e entregar o leme na mão de Deus. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. Não é o que você tem. Confiar não é confiar no que você tem, nas suas habilidades, é confiar em quem você, na verdade é depositar a fé em quem você confia. E nós vamos ver lições bíblicas que nos falam exatamente isso. Não é pelas suas características, não é pelas suas qualificações, não é pela habilidade ou conhecimento que você tem, é na confiança que você tem em Deus. Tem pessoas extremamente habilidosas, melhores do que você em muita coisa, mas não estão atingindo o estágio que você está, porque é quem você confia, é Deus quem faz em sua vida. Eu chegava muitas vezes na sala que eu trabalhava e estava lá, eu orava todos os dias pelo meu emprego, todos os dias, para que Deus mandasse mais alunos para a escola que eu trabalhava, para que Deus fizesse da escola que eu trabalhava a escola referência, para que todos os pais quisessem matricular seus filhos na escola que eu trabalhava. Eu orava, eu não amaldiçoava o lugar que eu trabalhava, eu abençoava, eu orava, Senhor, faz próspero esse lugar, abençoe esse lugar, que esse lugar faça com que todas as pessoas desejem vir para esse lugar. E eu chegava muitas vezes na sala da minha chefe, estava lá um calhamaço de currículos, sujeitos formados em faculdade não sei aonde, com formação, especialização em não sei o que, especialização em rede, não sei o que, trabalhava na área de informática, de TI, pobre de mim, e eu lá, e aqueles currículos todos, e a irmã dizia, a madre geral dizia, olha, todas essas pessoas querem tomar o seu lugar, em quem você se confia? Disse, irmã, em primeiro lugar eu confio em Deus, Deus vai manter meu emprego até o fim, em segundo lugar na sua misericórdia. Ela ria e disse, não, você tem uma coisa que custo nenhum dá, confiança, eu confio no que você faz aqui dentro. Sabe o que é isso?
Deus agindo na sua vida, Deus agindo em todas as circunstâncias. Não é no que você faz, olhe para cá, não é porque você não tem habilidade, não é porque você não faz isso, não é porque você não tem aquilo, não pense nisso, pense numa coisa, é em quem você confia. Golias afrontava a tropa de Israel, exércitos bélicos, pessoas qualificadas para a batalha, ninguém ia, mas Davi faz algo interessantíssimo. Eu sempre paro no que Davi fala, porque o que Davi fala é o que é a representação do seu coração. Ele disse: você vem a mim, Golias, com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, Davi está dizendo: não é pela minha habilidade, não é pela minha força, mas em quem eu confio. É em quem eu confio. Em quem eu confio. Eu não sei o que Deus vai fazer. Alguns pregadores dizem: Davi sabia que Deus ia derrubar Golias na primeira pedra. Não sabia, porque ele levou 5 pedras. Ele levou 5 pedras. Se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu pego a terceira. E talvez Davi quisesse acertar, não sei, no pescoço, em algum lugar para derrubar o gigante. Mas quando Deus entra no negócio, olhe para cá, Ele potencializa as suas habilidades, Ele potencializa o seu conhecimento, Ele faz com que você vá adiante e alcance coisas que você nunca imaginou alcançar. E o alvo será na testa do gigante. Alguém vai dizer: Davi mirou a testa do gigante. Eu acho difícil. Ele mirou para bater. Mas Deus potencializou aquela pedra e mirou naquele lugar. Olhe para cá, não é pelas suas habilidades. Entenda isso, reconfigure a sua mente, mude a sua mente. Não é pelo quem você é pelo Deus a quem você serve e em quem você confia. Se você confiar nas suas habilidades, o seu barco vai sacudir de um lado para o outro. Você vai baixar a vela, como os discípulos fizeram. Baixava a vela na tempestade, tentava de um jeito, remava para um lado, remava para o outro. E Jesus disse: ei, não precisa disso. Jesus diz: aquieta-se mar, aquieta-se tempestade, e tudo se aquietou. Não é pelo que você faz, mas em quem você confia. Reconfigure sua mente. Nem reclame, nem desista. Nós temos que mudar isso na nossa mente. De parar de entender que reclamar não vai resolver. Parar de entender que desistir não é a solução. Nós precisamos mudar a nossa mente. Vida abundante é paz em meio ao caos. E só faz isso quem solta os remos e entende que Deus está no controle até da tempestade. Temos que mudar a nossa mente. Você entende isso? Diga amém. Pratique o contentamento. Graças a Deus, Deus tem me dado isso. Sou feliz com o que Deus tem me dado. Eu quero mais, Senhor. Se o Senhor abrir, eu vou avançar. Mas não fique ansioso por causa disso. Porque eu aprendi na vida que Deus trabalha abrindo as portas das oportunidades. E quando os ciclos que Deus abre e fecha, as portas se abrem, olhe para cá, o Filho de Deus sabe quando é Deus que abre aquela porta, e ele mergulha naquela porta e confia que tudo vai dar certo. Posso ouvir um amém, meu irmão? Pratique o contentamento. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Obrigado, Senhor, que coisa maravilhosa. Senhor, obrigado, porque hoje é baião de 2 e feijão, e ovo. Já ser baião de 2 já é uma festa, amém? Obrigado, Senhor, porque eu sou assim. Eu brigava com Deus porque eu era baixinho. Tinha uma raiva danada. Meu irmão ele é 2 por 2, 2 de altura com 2 de largura. As pessoas passavam, quando estava eu e ele, as pessoas passavam e diziam assim: é o que seu? Como se eu fosse um chaveiro dele ou alguma coisa. Eu brincava que toda a carga genética Deus deu a ele e me deixou com a rapa do tacho. Eu disse: mas Senhor, por que eu não sou como ele? Por que eu não sou do tamanho dele? Eu adolescente, eu sofria muito com o meu... Terrível, irmão. Hoje eu não estou mais nem aí. Não é? Amém? Nos menores frascos estão os melhores perfumes. Aí o engraçadinho disse: e os piores venenos. Depois eu me contentei. Obrigado, Senhor. Hoje Deus está me dando, lógico, eu não atingi o estágio de perfeição, longe disso,
Mas hoje eu entendi que tudo que Deus me deu foi suficiente para que eu fosse feliz, vivesse em paz e tivesse gozo da vida que eu estou vivendo. Eu não espero acontecer nada para ser feliz, eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Você entende isso? Diga amém. Se você espera algo para ser feliz, você vai ser ansioso, vai lhe causar ansiedade, porque tudo o que você precisa está na sua mão, porque Deus está lhe dando. Eu confio nisso com toda a minha vida, e quando você faz isso, você retira uma carga de sofrimento enorme do seu pensamento, porque você sabe que Deus está agindo na sua vida. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Segunda coisa, busque a direção de Deus, busque a direção da vontade de Deus. Ei, sabia que Deus tem uma vontade para a sua vida? Sabia que Deus tem uma vontade, tem algo para fazer na sua vida? Deus tem coisas para fazer através da sua vida, e essa tarefa sua nessa vida ainda não acabou, porque no dia que acabar você morre. Posso ouvir um amém? Falar de morte hoje, todo mundo está com medo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estabeleci a vontade de Deus para a minha vida. Você já fez isso? Quem me entendeu diz amém. Eu estabeleci a vontade de Deus para a minha vida. Deus, a vontade que o Senhor tem para mim é isso. O que o Senhor quer para mim, Deus, é isso. Eu vou viver aqui, eu vou ser assim, e vai ser dessa maneira. O Senhor quer isso para mim. Aleluia. Obrigado, Deus. E Deus calado, de braço cruzado, olhando para mim. Nós fazemos isso. Nós ousamos dizer: Deus quer isso na minha vida. Ou pior às vezes, Deus não quer nada comigo. É preciso entender que Deus tem uma vontade na minha vida, um propósito na minha vida, para que ela não seja vazia. Quando Jesus fala sobre os dois fundamentos, quem está comigo diz amém. Quando Jesus fala dos dois fundamentos, Jesus está dizendo que uma pessoa, um homem, edificou a casa sobre areia, e outro homem cavou uma alicerce até a rocha e edificou sua casa. São dois fundamentos. Jesus diz: o que ouve a minha palavra e não pratica, constrói sobre areia, ou seja, sem alicerce. Qualquer coisa que você construa na sua vida, se você constrói sua vida apoiada em qualquer coisa que não seja o que é de Deus e eterno, olhe para cá, é construir sobre areia. Se a sua felicidade é construída pela carreira que você construiu, olhe para cá, é areia, porque um dia sua carreira vai parar, você vai se aposentar. Se sua felicidade é construída sobre a base da sua família, a minha vida são meus filhos. Eu já vi muita mãe falando isso, muitos pais falando isso. A minha vida são meus filhos. Sua vida vai acabar, porque seus filhos vão casar e vão embora. O bonitinho que está aí na sua casa vai casar e vai embora. A minha vida é o meu casamento. Muitas pessoas, quando fazem isso e constroem suas vidas sobre preceitos, coisas que são falíveis e humanas, quando essas coisas acabam, essas pessoas ou cometem suicídio ou enlouquecem. Porque tudo que é humano cai, tudo que é humano deixa de existir, tudo que é humano é finito, tem começo e tem fim. Jesus disse: se você construiu a sua vida sobre essas coisas, sua vida foi construída sobre a areia. Na primeira tempestade que vier, ou seja, no que for tangível, quando a tempestade vier e acabar, sua vida acaba. Quem está me entendendo diz amém? São vidas sem propósito. O que nós vivemos aqui, a família que construímos, a casa que temos, o emprego que temos, tudo que nós temos, olhe para cá, são parte de uma missão, de um propósito maior. Deus colocou você fazendo o que está fazendo para que você faça o propósito dele, que é algo muito maior. Por isso que no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, ele diz a Jeremias: antes que te formasse eu já te conheci e te dei como profeta para as nações. Ou seja, eu tenho um negócio com você, eu tenho algo com você. E se você parar um pouquinho e fizer um pensamento rapidamente filosófico sobre a nossa vida, muitas pessoas entram e saem da nossa convivência, na nossa trajetória de vida. Amigos entram e saem,
Família entra e sai. A nossa vida é permeada de momentos de chegadas e saídas de pessoas. Sim ou não, irmãos? E o propósito de Deus na nossa vida é estar relacionado a essas pessoas. Certo dia, eu parei e olhei para trás para ver minhas pegadas, para ver os rastros que eu deixei. São rastros de bênção ou de maldição? Eu mais abençoei ou machuquei? Eu mais fui bênção para muitas pessoas ou mais machuquei todas elas? Ei, olhe para cá, você está no cumprimento de um propósito maior. Dê sentido à sua vida, ela é mais daquilo que você vê hoje. A Bíblia, mas pastor, eu não sei o que é isso. É um propósito. Existe um propósito. E a Bíblia é um manual de você. Quer se achar? Olhe para cá, não leia livros de autoajuda. Quer se encontrar? Está em crise de ansiedade, está em crises de transtorno, está em crises existenciais. Não vá ler livro de autoajuda. A Bíblia é o manual de você. Vai dizer para você exatamente o que você está sentindo e o que você precisa fazer para se libertar do vazio existencial. Deus criou você com um propósito. E nós precisamos confiar nesse princípio. E nós precisamos confiar exatamente nisso. Deus, o que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha pessoa? Por isso que é necessário você entender a Bíblia e absorvê-la, muito mais do que lê-la desesperadamente, para chegar a algumas pessoas e dar satisfação que você a leu. Nós estamos fazendo desafios de leitura bíblica todos os anos, e nós estamos fazendo essa leitura, na verdade, para que você readquira o prazer da leitura bíblica. Mas esse prazer dessa leitura, ele tem que ser na busca do autoconhecimento. Porque lá Deus está falando a seu respeito. Lá Deus está falando do seu casamento. Lá Deus está falando do que você tem que agir, do que você tem que fazer, das coisas que você tem que fazer para ter sentido. Quem está me entendendo, diz amém. Nós andamos nesse mundo meio que na escuridão. Você que casou agora, olhe para cá. Você tem um manual para dizer como você tem que se comportar no casamento? Você não tem. Maridos que casaram há pouco, tem um manual de agradar a esposa? Meu Deus, você agrada com um dia quando você responde, mas quando você não responde no outro dia, a pessoa tem raiva. Eu aprendi que muitas vezes em discussões a esposa ela discute sozinha. Já passou por essa experiência? Ou o esposo? Lá em casa é a esposa. Por que foi que você fez isso? Eu fico calado. Eu sei por que foi que você fez isso. Por causa disso, 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 disso. Por que foi que você foi para tal lugar? Eu continuo calado. Eu sei por que você foi. Por que você não fala nada? Porque eu sei que eu vou perder. Não existe manual. Existe manual para criar filho? Não existe. Quem tem 2 filhos sabe que o primeiro filho geralmente é tranquilo e pacífico, né? Me diga uma teoria, por que é que o segundo filho é agitado, é peralta, corre para um lado, corre para o outro, é elétrico. Quem tem o primeiro filho, se prepare. Ei, Felipe, se prepare. O segundo. Ei, Júlio, segundo. Tem manual? Não tem. Olhe para cá, a vida não tem manual. Nós vivemos aprendendo a viver. E somente no final da vida, quando nós olhamos para trás, nós temos o manual pronto. Só que aí nós paramos de viver. Por isso que, no meio de toda essa escuridão que nós temos, nas decisões que nós tomamos, o salmista fala no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia é o manual de você, e nela está escrito tudo a seu respeito. Por fim, chegando no fim, na verdade, exercitar-se na oração. O primeiro princípio
da vida abundante é praticar o contentamento. O segundo princípio é buscar entender a direção de Deus. O terceiro princípio é exercitar-se na oração. Sim, a oração, não só quando nós imaginamos oração, nós imaginamos a oração moldando a vontade de Deus à nossa. Sempre quando nós pensamos em oração, nosso imaginário é mudar algo que Deus fez, ou fazer com que Deus faça algo. Nós sempre oramos na direção de Deus fazer alguma coisa. Na maioria das vezes nós não oramos para nos moldar à vontade de Deus. E a oração é um exercício de terapia. Você sabia disso? Posso ouvir um amém? A oração é uma terapia. Se você atingir os 2 primeiros estágios da vida de contentamento, como assim? Praticar o contentamento, você confia que Deus está com você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Se Deus está com você, na oração Ele te ouve. E quando você fala para Deus, e Deus é o único que você pode ser 100% sincero, e Ele não vai lhe recriminar. Então a oração, ela precisa ser rotineira na nossa vida, como uma terapia, e não é porque nós fabricamos oração. Nós fabricamos oração com palavras bonitas, cheia de contextos bonitos, que não são a verdade, que não são quem você é. A oração genuína é aquela quando você dobra o joelho e diz assim: Deus, eu estou aqui agora, eu nem sei o que dizer. Deus tenha compaixão de mim, porque o dia hoje foi terrível. Deus me ajude, porque hoje as coisas não saíram do jeito que eu queria. Deus me ajude hoje, porque eu fui caluniado, eu fui injustiçado. Deus me ajude, porque eu estou com medo. Deus me ajude, porque eu estou sofrendo. Deus, venha para cá e esteja comigo. Essa oração é terapêutica. É a oração que Jesus está fazendo lá no jardim. Lembra a oração de Getsemane? A oração de Getsemane, Jesus está orando e diz: Pai, se for possível, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. É muito ruim, é muito doloroso, eu vou sofrer muito, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Jesus está dizendo: me dá força para prosseguir, me dá coragem para chegar até o fim, me estabelece aqui, Senhor, força para eu cumprir esse propósito. É terapia. A maioria de nós vive uma vida seca, insensível, cheia de sofrimento, cheia de cansaço, porque nós falamos para fulano, nós falamos para Beltrano. Tem dia que você amanhece, eu tenho certeza assim: puxa, já amanheci o dia cansado. Eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo. Ei, olhe para cá, Deus está esperando você para ter momentos de intimidade, para ter momentos de diálogo, para ter momentos de conversa. E a oração, ela precisa ser exercitada como terapia. Fale para Deus, confesse a Deus suas tentações, fale para Deus os seus medos, fale para Deus suas angústias, fale para Deus os seus desejos. Ele não vai te julgar, Ele não vai se recriminar, Ele vai abraçar você e vai te ajudar a vencer esse processo. Aleluia. Não encare a oração como um fardo. Tenha prazer em falar com o seu Senhor, tenha prazer em falar com o seu Pai. O que você daria para abrir o seu coração para pessoas que você confia? Terminamos o dia, muitas vezes o que nós mais queremos é um colo, é um lugar onde nós podemos reclinar a nossa cabeça. E às vezes quando nós reclinamos a nossa cabeça, ela não para, ela não para, ela não para. Ei, olhe para cá. Encontrareis, Mateus capítulo 28, capítulo 11, verso 28, Jesus diz: em mim encontrareis descanso para as vossas almas. É descanso, é terapia. Posso ouvir um amém, irmão? Aleluia. Insista mesmo que aparentemente não aconteça nada. Ore. Não ore como essas orações da teologia da prosperidade, a oração miojo, que você ora em 5 minutos, você acha que vai acontecer. Ore pedindo a graça soberana do Senhor sobre a sua vida. Quanto mais você ora, mais forte você se torna, mais o diabo não consegue curvar você. Aleluia. No invisível Deus está fazendo. Você pode não ver nada, mas Deus está trabalhando no invisível. Algumas pinturas retratam Daniel na cova dos leões. E algumas pinturas mostram Daniel um pouco afastado na cova de costas,
um anjo com uma espada no meio e os leões tudo com fome querendo devorar Daniel. Eu não acredito que um anjo tenha se configurado ali naquele momento. Eu acredito que o agir invisível de Deus estava ali. Os leões estavam olhando para Daniel, Daniel estava orando e Deus, através de uma ação invisível, não deixou que nenhum mal acontecesse. Os leões vão rugir, eles vão espumejar olhando para você, mas na oração, Deus te dará paz na cova desses leões. É oração. Não inventaram um método mais eficiente do que esse. Não inventaram estratégia mais eficiente que essa. Você pode ir para psicólogo, vá. Você pode ir para psiquiatra, vá. Mas mesmo com tudo isso, não esqueça o seu momento de terapia com aquele que criou, com aquele que lhe formou. É Ele que vai dar sentido a todas as circunstâncias da sua vida. Ele vai dar sentido ao que você está vivendo. A sua dor não tem sentido hoje, a sua dor não tem explicação hoje. Deus vai dar sentido ao que você está passando hoje. Há uma explicação para o que você está vivendo. Deus dá sentido à crise. Agora sim, por fim, eu só tenho 7 minutos, eu garanto a você que eu vou encerrar em 7 minutos. Primeiro princípio do contentamento, da vida abundante, pratique o contentamento. Você vai praticar o contentamento? Posso ouvir um amém? Então ninguém reclama a partir de agora. Posso ouvir um amém? Olhe, ninguém reclama. E Deus anotou seu nome agora. E você que está assistindo aí gravado também, Deus anotou seu nome. Ninguém reclama, não reclame. Segundo, buscar a direção de Deus, buscar a direção da vontade de Deus. Terceiro, exercitar-se na oração. Por fim, tenha alegria de viver. Posso ouvir um amém? Olhe para o irmão que está do seu lado, está cochilando. Diga a ele assim: tenha alegria de viver. Eita! Que alegria, hein? Vamos dizer de novo? Diga aí: tenha alegria de viver. É madeira, hein? Tem alegria de viver. Ó vida. Tem Gálatas capítulo 5, verso 22. Paulo diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. De todos esses que são maravilhosos, eu queria destacar 3, para que nós tenhamos uma vida plenamente abundante. 3 são essenciais e indispensáveis aqui: amor, alegria e paz. Aleluia. E frutos são gerados. Não pense que fruto é algo que você recebe, pum, estou alegre, aleluia, aleluia. Como se fosse um crack espiritual, né? Infelizmente o entorno da nossa igreja se tornou uma peregrinação de pessoas viciadas em crack. E às vezes eu estou aqui na varanda e alguns viciados chegam aqui, chegam tristes. Quando eles se drogam, eles saem voando daí. Lógico, o efeito do crack vai passar logo, então ele vai se drogar de novo. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós queremos uma alegria como se fosse uma droga. Se tivesse pílula de amor, a gente comprava. Sim ou não? Porque a gente compra pílula para emagrecer, a gente compra pílula para dormir, a gente compra pílula para tudo. Eu conversando com uma pessoa minha que fez uma cirurgia, ela fez uma cirurgia bariátrica, está se recuperando, e eu conversava com esse, era meu irmão, eu conversava com ele antes, por que ele foi fazer a cirurgia, né? Eu disse a você que ela era 2x2, ele disse: porque eu não tenho força para conseguir vencer, para fazer dieta, eu não consigo fazer reeducação alimentar, então fez a cirurgia bariátrica. Ele fez a cirurgia e colocou lá no grupo da família o que ele vai comer a partir de agora. Aí eu disse para ele: mas agora você vai fazer dieta.
Sim ou não? Tem. Vai comer pasta durante uns 4, 5 meses, só pastoso. Depois você não vai comer mais na quantidade que queria. Por que você não fez antes? Porque nós queremos achar o caminho da facilidade. Quer ficar bonita? Faça lipo. Não é assim? Bom, eu estou chocando você? Nós queremos o caminho da facilidade, mas o fruto, ele é gerado. O fruto, ele precisa ser gerado. Amor, alegria e paz. Quem está comigo, diga amém. Você quer essas 3 coisas? Amor, alegria e paz. Você tem que ter alegria de viver. Por isso que nós temos que entender que essas 3 coisas precisam ser conquistadas. Eu quero perguntar a você, o que é que você faria para conquistar essas 3 coisas? O que é que você faria para ter essas 3 coisas? Você faria qualquer coisa para ter essas 3 coisas? Então, você tem que gerar isso na sua vida. Ou seja, você quer uma vida com amor? Dê amor. Dê amor independente das circunstâncias, dê amor independente das pessoas, doe-se para as pessoas, dê amor e você receberá amor na sua vida. Dê amor a todas as pessoas, viva o amor intensamente. Quando você fizer isso, você está gerando um fruto do amor. O sábio fala: em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Me ajuda aqui, Kelvin, nós vamos encerrar. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, não falte óleo sobre sua cabeça, e alegre-se com a mulher da sua mocidade. O sábio está dizendo aqui, a linguagem que o sábio usa no livro de Eclesiastes aqui, é um banquete. Olhe para cá. A vida é um banquete, e no banquete tem alegria, no banquete tem música, no banquete tem festa, no banquete tem celebração. Olhe para cá, a vida é uma celebração a Deus. Posso ouvir um amém? Não importa a sua idade, não importa os anos que você tenha, não importa a idade que você atingiu, viver é uma celebração a Deus. Você glorifica a Deus quando você é alegre na sua vida. Mas as coisas não estão do jeito que eu quero. Não espere que elas estejam para você ser feliz, porque elas nunca vão estar do jeito que você quer. Lembra do primeiro ponto? Você nunca vai atingir tudo o que quer, mas você sempre terá tudo o que você precisa. Tenha alegria de viver. Seja feliz. Seja feliz com a pessoa que está do seu lado. Ela não é perfeita, não tem problema. Seja feliz com ela. Seja feliz com seus filhos, do jeito que eles são. São uma bênção às vezes, criam problemas, criam dificuldades. Quem tem filho não se livra de esquentar a cabeça o resto da vida, mas viva feliz com eles. Tem uma música que sempre quando eu escuto ela, eu fico emocionado, e aí me prepara para uma vida, para um ciclo da vida que eu sei que eu vou passar. A música diz: uma casa vazia nos espera, uma mesa servida só para 2, já não haverá mais barulho no corredor, eles não vão mais esquecer a luz acesa, eles não vão mais esquecer a toalha sobre a mesa. A música fala quando os filhos se casam e o casal fica sozinho de novo. Não fique triste, fique feliz, porque você viveu intensamente mais um ciclo da vida que Deus lhe deu. Eu chego hoje na minha casa e às vezes meu coração fica cortado quando eu chego e vejo minha mãe sozinha. Mas eu chego, ela está com o inário na mão, cantando. E quando eu durmo lá, às vezes quando eu vou para Mossoró, 5 horas eu acordo com ela cantando os hinos do inário, feliz. E as pessoas olham assim, ela não tem motivo para ser feliz. Ela está sozinha, perdeu o esposo, os filhos casaram. Mas ela fala sempre para nós: a minha alegria é ter o meu Deus comigo.
Aleluia. Seja feliz. Se o seu planejamento não deu certo, não importa, seja feliz. Se as coisas não saíram segundo o planejamento, não importa, seja feliz. Porque você tem alguém, para alguém nesse mundo, você é muito precioso. Você faz muita falta. E sua tristeza causa tristeza nele também. Deus quer que você seja alegre. Deus quer que você viva a vida abundante, independente do tempo. Porque Ele está cuidando de você.